Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Eman orou pela nossa nação. Realmente hoje é um momento importante, um daqueles momentos históricos destacados da nossa nação. Como ele disse na oração, não sabemos qual será o resultado, mas sabemos que o que está acontecendo hoje é um daqueles momentos divisores de águas, uma daquelas extensões da crise que, de alguma maneira, vai alterar o que vem daí para frente. Eu creio, irmãos, que a pergunta que nós devemos fazer enquanto cristãos, a primeira pergunta que eu creio que nós deveríamos fazer é: será que nós estamos vivendo um momento, no meio de toda essa crise que se estende sobre o nosso país, será que nós estamos debaixo de alguma sorte de juízo da parte de Deus sobre a nação brasileira? Seria essa uma extensão da mão de Deus sobre nós? A maneira como essa crise vem se configurando, em seus variados aspectos, sociológico, econômico, moral, ético, político, e os desdobramentos disso sobre toda a nação, incluindo os cristãos, seria isso parte do juízo de Deus? O que eu quero fazer nessa manhã é, pensando na lição 7 da nossa escola bíblica dominical, olhando para o profeta Isaías, do capítulo 13 até o capítulo 24, pensar com os irmãos sobre este tema bíblico tão relevante que é o juízo de Deus sobre as nações. A maneira como Deus decide agir sobre as nações que estão debaixo da sua vontade ou sobre aquelas que estão fora do propósito de Deus. Então, eu queria ler apenas um texto com você. Abra em Isaías capítulo 24. Eu vou ler o versos 5 e 6. Isaías capítulo 24, versos 5 e 6. Vamos com muito temor no coração ler esse texto da palavra do Senhor. Ele diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus próprios moradores. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança que é eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Quando Deus proferiu esta palavra pela boca de Isaías, a referência de Deus era ao seu povo Israel. Mas o livro de Isaías não foi escrito apenas para o povo de Israel. Foi escrito para várias nações. Daí a importância do papel do profeta. Os profetas trabalhavam lado a lado com os sacerdotes. E o ofício profético foi instituído desde a época de Samuel, o último dos juízes. Os profetas, portanto, eram representantes especiais de Deus, através dos quais Deus orientava as nações, confrontava o seu próprio povo e os encorajava por meio das suas promessas. Só que, no geral, os profetas não eram muito populares. Era muito comum que os profetas fossem ignorados. Era muito comum que fossem perseguidos. Era muito comum que fossem mortos por causa da palavra que pregavam. Mas mesmo apesar disso, os profetas na Bíblia proclamam a verdade com fidelidade, com vigor diante
do povo. Tudo leva a crer que Isaías era um daqueles homens que vinha de uma família do meio da aristocracia. Ele foi muito bem educado, era um homem estudado, e os estudiosos, historiadores, dizem que ele casou-se com uma profetisa. Como os irmãos que estão nas classes, que estão estudando o tema da EBD sobre o livro do profeta Isaías, já viram, este livro está dividido em temas. Ele fala sobre a santidade de Deus, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre o Messias e a esperança da restauração, mas ele fala também sobre o juízo de Deus. E quando se fala sobre juízo, este é um tema que ninguém gosta de ouvir. Por isso a mensagem de Isaías era impopular, porque era uma mensagem dura. A história diz que Isaías foi morto no período do rei Manassés, cerrado ao meio com uma serra de madeira. Por que esse castigo tão duro sobre o profeta? Porque durante muitos anos, Isaías trouxe uma palavra dura ao povo. E nós não gostamos de pessoas que pregam com vigor e com dureza o juízo e o castigo. Na verdade, hoje, em tempos pós-modernos, as pessoas não gostam muito daqueles que definem o que é certo e o que é errado. Não, para com isso aí é seu ponto de vista. Eu tenho direito de ter o meu. Então a nossa geração é conhecida como uma geração que não tem mais absolutos. É uma geração relativista. O que é uma geração relativista? O que é certo para um é errado para o outro, e o que é certo para esse aqui é errado para aquele lá. Então, na nossa época, um Isaías também não sobreviveria. Seria duramente castigado. Porque nós não gostamos dessas pessoas que definem aí com muita firmeza, com muito vigor, o que é certo e o que é errado. O tempo todo Isaías conclama o povo de Israel para abandonar os seus pecados, advertindo-os de que a mão de Deus viria sobre eles, viria sobre toda a nação. Apesar de Isaías ser considerado o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, ele gasta uma boa parte do seu livro pregando e falando sobre o juízo de Deus que inevitavelmente viria sobre todas as nações e que também se estenderia sobre Israel, trazendo opressão sobre os israelitas e também por causa também dos seus pecados. De fato, Deus estava dando ao povo um tempo. Deus estava esperando que algo acontecesse. E Deus havia dado a promessa ao seu povo, desde lá do passado, de que enquanto o seu povo se mantivesse num estado de pureza, de sinceridade de alma, buscando a face de Deus, Deus livraria o seu povo do mal, os protegeria dos seus inimigos e derramaria sobre o seu povo a sua provisão. Mas Isaías estava vendo o povo afastar-se gradualmente do Senhor, contrariando a palavra, brigando contra Deus, repudiando o profeta, dizendo que ele era exagerado. E Isaías olhava e via as pessoas gradualmente se afastando, principalmente das ordens de Deus, intencionalmente desobedecendo às ordens, imaculando o seu próprio coração com idolatria, com usura, com ganância e com pecados sexuais. Tudo que Deus dizia para o povo dele fazer, o povo fazia o contrário. Deus dizia, não se casem com as mulheres das nações pagãs. Eles iam e casavam. Não tenham usura com o dinheiro de vocês. Eles iam e emprestavam dinheiro com usura.
Livrem-se dos pecados de sangue. Eles iam e praticavam a violência. Livrem-se dos pecados sexuais. Eles iam e praticavam os pecados sexuais. Sabe quando você vai desafiando a Deus, desafiando a Deus, desafiando a Deus, desafiando a Deus até o limite? Era assim que o povo estava no geral. Isaías estava vendo isso, estava observando isso. Então ele endurecia cada vez mais a palavra. Ele não aliviava o discurso. Ele era totalmente fiel ao que Deus estava revelando e antecipando já que o castigo de Deus inevitavelmente viria. Então o estudo 7 da lição mostra para nós que o juízo de Deus viria sobre as nações pagãs e também sobre o povo de Israel. Nas lições anteriores, Isaías falou sobre a santidade de Deus. Falou sobre o advento do Messias. E no capítulo 12, Isaías deu um intervalo para um momento de adoração e de gratidão. Como esse que nós estamos tendo aqui agora. Um alerta, irmãos. Ninguém consegue tocar a vida sem esse intervalo aqui. Esse intervalo para o culto, para a adoração, para a gratidão, para o louvor. Isso tudo é essencial à nossa fé cristã. Nós precisamos do culto. Por isso Deus estabeleceu um dia para o culto. Por isso nós nos reunimos num lugar e neste momento milhares e milhares de igrejas ao redor de todo o mundo estão reunidas prestando um culto a Deus, porque nós necessitamos disso. A vida do lado de fora está ficando muito cruel, muito dura. Nós estamos vivendo momentos difíceis por todos os lados. O coração das pessoas está esfriando, conforme a profecia dada por Jesus. E as pessoas estão se opondo cada vez mais aos princípios, aos valores da palavra de Deus. E desta forma, a condição humana vai se tornando cada vez maior. Há muita rudeza de todos os lados. As pessoas estão inflexíveis. As pessoas estão violentas, duras, egoístas, materialistas, hedonistas, pior, indiferentes, chamando o mal de bem e o bem de mal. Os cristãos hoje se dividem. A liderança evangélica briga naquilo que era tão claro há 30 anos atrás. Tão claro. Hoje a liderança evangélica briga. Um defende, um aceita, outro rejeita. Uma confusão tremenda por todos os lados. E nós precisamos parar. Como Isaías fez no capítulo 12, parar para ter um tempo de adoração. Parar para aquietar a alma. Parar para silenciar o coração, um precioso momento de verdadeira solitude diante de Deus. Quando você se afasta, coloca de lado tudo aquilo que você julga ser tão importante, ou as coisas que não são importantes, mas que se tornaram parte integrante da sua vida e da sua história, e ali você aquieta o seu coração, um momento em que você desliga todos os aparatos eletrônicos que tanto estão nos distraindo e nos tirando da capacidade de concentrar na oração. Quase ninguém hoje está conseguindo orar por causa do maldito celular, que poderia ser uma grande bênção, se nós aprendêssemos a dominá-lo. Mas eu acho que eu não vou errar, se eu disser que pelo menos 80% ou 90% desse auditório já estão viciados, não conseguem ficar sem um dia. Sabe como é? Esqueci o celular em casa, começa a ter falta de ar. É verdade. Que angústia! O mundo vai parar, vai acabar, estou sem meu celular. Precisamos parar para adorar a Deus. Precisamos afastar essas coisas de nós, acalmar o nosso coração diante do pragmatismo da vida. Mas preste atenção,
O capítulo 12 de Isaías não é só um tempo para refrigerar a alma, não. O capítulo 12 de Isaías é um tempo de adoração que faz com que as antenas se liguem, se conectem, e eles fiquem atentos ao que vem depois. E se preparem para isso, porque o pior estava por vir. Presta atenção. É na adoração que você prepara o seu coração para o que vem adiante de nós. E o que é que vem adiante? Vem o juízo, que vai ser descrito aí desde o capítulo 13 até o capítulo 24. Para aqueles que creem e obedecem, o Messias traz esperança e traz salvação. Para os que insistem em serem indiferentes a Deus, a mensagem é de juízo da parte do Senhor. Então eles mencionam 10 nações, entre elas a 11ª, que é o próprio povo de Deus. Quais são? As 2 mais fortes, que eram inimigos do povo de Deus, e as demais sobressalentes, que eram aproveitadoras dos momentos históricos. Eu vou te explicar isso. Israel sempre se defrontou com os seus inimigos. O povo de Deus sempre teve os seus grandes inimigos. E 2 grandes inimigos de Deus no Antigo Testamento eram a Babilônia, chamada de Caldeia, e a Assíria, como um todo. Grandes inimigos de Deus, do povo de Deus. Então começa a vir o juízo de Deus sobre essas 2 nações, esses 2 inimigos mais fortes. Primeiro a Babilônia. Isaías vai falar muito sobre Babilônia. Nesse texto, nesse capítulo de 13 a 24. Depois ele vai falar novamente sobre Babilônia, do capítulo 40 até o final do livro de Isaías. Agora, atente para isso. A Babilônia, que se levantou contra o povo de Deus, que levou Israel cativo, sempre foi símbolo, emblema das nações que se organizaram contra Deus. Daí as profecias do Apocalipse mencionando a questão da Babilônia e da sua grande prostituta. Entenda isso. A Babilônia foi destruída segundo a predição de Deus. Há no livro a certeza de que ela iria cair diante de Judá e não iria mais se levantar. Todavia, o espírito babilônico iria permanecer em todas as demais gerações, levando os homens a se organizarem e encabeçarem uma rebelião contra Deus, uma revolta contra Deus, recebendo no tempo certo o merecido juízo. Então a Babilônia que aparece lá no Apocalipse, não é a Babilônia real, mas é o espírito babilônico bem articulado, bem arquitetado, bem organizado, que provoca no mundo uma rebelião contra Deus. Então Isaías falará sobre o juízo de Deus do capítulo 13, do verso 1 até o 33, vai falar no 14, vai falar no 21 novamente. A segunda é a Síria, vem o julgamento de Deus sobre os assírios, dizendo que eles seriam esmagados à porta da cidade. Profecia essa que não demorou para se cumprir exatamente conforme predita por Deus. Esses eram os maiores inimigos do povo de Deus. Aí o que acontecia? Quando uma nação se enfraquecia, um monte de outras nações menores tentavam pegar carona. É impressionante, parece política brasileira. Os partidos grandes e pequenos, não é verdade? Aí os partidinhos pequenos ficam ali, ó, ficam que nem urubu esperando o animal morrer, para ver onde é que eles vão pousar. Percebeu isso? Era o que acontecia naquela época. Exatamente isso acontecia naquela época. Então lá vem a Filístia. Lembre-se, os filisteus se alegraram muito quando o rei Uzias morreu. Disseram, pronto, agora que o grande rei morreu, Israel vai padecer. Uzias era um rei forte e temido.
Então eles acharam que a morte de Uzias traria um colapso à liderança da nação. E viram nisso uma oportunidade de, como urubus, pousarem ali, tentarem derrotar o povo de Deus. Mas Deus já disse aqui, não adianta, porque ninguém pode prevalecer contra aqueles que temem o nome do Senhor. Deus fez a promessa e disse que viria duro juízo sobre a Filístia, sobre os filisteus. Outra nação, Moabe, aparece no capítulo 15 e no capítulo 16 de Isaías. Os moabitas sempre foram inimigos de Deus. Sempre, o tempo todo. Chegaram a ser uma alegoria, uma representação do mal imposto sobre os israelitas. Lembre-se que quando os israelitas saíram do Egito, os moabitas negaram a eles passagem em direção à terra prometida. Não permitiram que eles passassem pelas suas terras. Aliás, levantaram Balaão, o falso profeta, para que ele pudesse enganar e trazer maldição sobre o povo de Deus. Essa passagem está lá em Deuteronômio, no capítulo 23. Mas Deus dá aqui uma palavra de juízo contra os moabitas, porque Deus toma as dores do seu povo e vê lá do céu todo o mal que os moabitas estão fazendo com o seu próprio povo. Então Deus mesmo se encarrega de se vingar e de punir os inimigos do seu povo. Pela ordem vem Damasco, que é a Síria, e Efraim. Damasco era a capital da Síria. E Efraim era o nome de Israel, quando formou o reino do norte, quando associou-se à Síria pagã, virou uma mistura, já não era mais a pura nação israelita, era uma nação misturada com os pagãos. Num determinado momento da história, eles se uniram aos pagãos do reino do norte e vieram lutar contra Judá. Ou seja, a casa dividiu-se contra si mesma. Lembra uma vez que Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa? Foi o que aconteceu com Efraim. Era o próprio povo de Deus, misturado, que agora vem e começa a lutar contra o povo de Deus. A casa dividida contra si mesmo. E eles julgaram que eles poderiam ser fortes, que eles poderiam sobreviver, poderiam sobrepujar Judá, e dominar, e tomar as terras do próprio povo de Deus. E o Senhor traz uma profecia dizendo: Efraim, você não vai sobreviver, por uma simples razão. Judá está albergada pela minha promessa, protegida pela mão do Senhor, e contra Judá ninguém vai prevalecer. Por quê? Porque eu vou suscitar de Judá um leão dessa tribo. Quem é esse leão? Jesus Cristo. Então as coisas estão muito bem articuladas, muito bem ensaiadas. E se do meio do povo de Deus levantam-se inimigos contra o povo de Deus, Deus já está sinalizando o céu. Os inimigos vão se levantar no meio do meu povo, mas nunca vão prevalecer contra o meu povo. Aí vem as próximas. A Etiópia e o Egito, que historicamente também estão juntas, aparecem no capítulo 18. Juntas por quê? Estavam misturados. O Egito foi dominado pela Etiópia. A Etiópia naquela época era uma nação riquíssima, muito forte. Tão forte que se tornou orgulhosa, cheia de idolatria e de perversidade. E o orgulho, a idolatria e a perversidade da Etiópia provocaram a mão de Deus, provocaram Deus em juízo. Talvez se você for ler o capítulo, você vai estranhar que há uma promessa de libertação que historicamente parece não ter acontecido. Ué, mas Deus disse que ia proteger e não proteger, o que é que aconteceu? Certamente essa promessa está ligada aos gentios, é uma promessa que tem a ver com os gentios, que não sendo a nação de Deus, foram enxertados na nação de Deus e encontraram misericórdia da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Então isso tem a ver com a profecia feita lá no passado a nós. Nós não somos judeus, nós somos considerados o quê? Gentios.
mas fomos alcançados pela misericórdia de Jesus, segundo as promessas de Deus. Depois vem a condenação de Deus sobre Dumá, que é a mesma cidade de Edom, os edomitas. O nome Edom significa mundo dos mortos. Parece que Deus estava alertando os moradores que se levantaram contra Judá, indicando a eles que a sua terra seria transformada em um cemitério por causa da sua resistência e da sua desobediência. Depois vem a Arábia, que não é a nossa Arábia de hoje, tem a ver com as tribos dos ismaelitas que viviam lá pelos desertos, que também se levantaram, mas não prevaleceram, e Tiro, que em determinado momento se levantou contra o povo de Deus, mas há uma promessa de Deus de que depois de 70 anos seria reerguida e restaurada, justamente porque Deus sabia que eles ajudariam o povo de Deus na reconstrução do templo de Jerusalém lá à frente. Em suma, muito sangue derramado, muito juízo, muito castigo de Deus. O juízo de Deus sobre os gentios pagãos nos relembra que Deus está no comando de todas as coisas. Implica dizer, irmãos, que Deus nunca perde a direção dos eventos que acontecem ao redor do mundo. E a gente começa a olhar nos nossos dias o estado da política brasileira, mas o estado de fome da Etiópia hoje, o Japão sofrendo com os terremotos, o tempo todo as coisas acontecendo ao redor de nós, aquela região toda da Arábia, que é um barril de pólvoras prestes a explodir a qualquer momento. E nós sabemos que essas coisas todas não escaparam do plano de Deus. Muito do que acontecia naqueles dias não é tão simples e tão fácil de ser explicado hoje. Mas nós sabemos que essas coisas já faziam e continuam fazendo parte do plano global e abrangente do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele pune os homens dos seus pecados, não importa onde, quando e o que quer que estejam fazendo. Ele pune os gentios, mas, para mim, a lição mais prática que eu tiro de todo esse conjunto de fatos que são narrados para nós, é que Deus também pune o seu próprio povo quando o seu povo erra e sai do caminho. Agora observe, tem duas coisas aqui a serem destacadas. Uma é a punição de Deus direta ao seu povo, como aconteceu com Israel, o reino do norte, com Efraim. Era o povo de Deus, mas tinha aprontado tanto, tinha feito tanta coisa errada, que vem o juízo e o castigo duro de Deus, destinado a fazer com que esse povo novamente se dobre e se encurve na presença do Deus do qual haviam se afastado. Mas havia o remanescente fiel de Deus. E se você disser assim, o remanescente fiel sofreu? Claro que sofreu. Claro que sofreu. Se numa família tem 2 filhos, um obedece a Deus e o outro é totalmente desobediente, e o desobediente é castigado por Deus, dá para o outro ser feliz? Claro que não. Há uma tristeza na alma da gente. O povo de Deus sofre. Paulo diz que a criação aguarda com anseio a restauração que vem do céu, com angústia na alma, e nós sabemos disso. Hebreus capítulo 12, verso 8, o texto diz que se uma pessoa está sem correção da parte de Deus, é um bastardo e não um filho. Filhos de Deus são corrigidos. E talvez alguém pergunte, onde está o Deus de amor? Onde está o Deus cheio de misericórdia? Essa semana, na quinta-feira, há um programa eu não sei como é que é o nome daquela TV, é a 21, parece, ou 22, 23, não lembro. É um programa chamado Vejam Só, dirigido pelo pastor Heber. Não sei quantos aqui já assistiram. E quinta-feira passada, o pastor Russell Shedd estava lá, Dr. Russell Shedd.
E ele é uma das pessoas mais admiráveis. É impressionante todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ouvir o Dr. Russell Shedd, como a gente aprende com ele, dada a sua simplicidade, a sua firmeza e o seu espírito responsável que não negocia princípios da palavra de Deus. Ele não filosofa muito, ele não dá muita volta, ele é prático, direto, responde biblicamente às questões. Então a questão que foi colocada para ele é: como é que um Deus de amor, revelado em Jesus, lá quando abraçou as criancinhas, mandou no Antigo Testamento matar uma nação inteira, incluindo as crianças? Como é possível isso? Que esse Deus de amor seja aquele Deus de amor. Onde está o Deus cheio de misericórdia? E o Dr. Shedd respondeu com muita tranquilidade: nós não podemos jamais entender o propósito de Deus no juízo das nações. Quando a Bíblia fala de juízo das nações, é a nação inteira: homens, mulheres, velhos, crianças, animais, tudo. É o juízo das nações. Não são nações que sofreram imerecidamente. Foram nações que sofreram debaixo da ira, do cálice da ira de Deus, daquele instante em que a ira de Deus chega no topo, no limite. As pessoas testam a Deus no limite, e aí Deus age e derrama o cálice da sua ira sobre aquela nação. E no caso das nações citadas no Antigo Testamento, o cálice da ira de Deus viria pela espada do próprio povo de Deus. Agora, irmãos, Deus não quer punir os homens. João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Paulo diz a Timóteo que Deus não quer que os homens se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o propósito de Deus. Há uma diferença entre o juízo no Antigo Testamento e o juízo no Novo Testamento. Juízo no Novo Testamento adquire um novo sentido, adquire um novo formato, diferente do Antigo Testamento, porque vem debaixo do advento da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Então parece que Deus não exerce mais o juízo nos nossos dias, no formato em que exercia no passado, e você vai entender por quê. O cristianismo não é, portanto, a religião da punição, mas é a religião da redenção. O importante aqui é destacar, no advento da graça, como Paulo escreve lá claramente, do capítulo 3 ao capítulo 6 de Romanos, ali está a explicação de todas as coisas. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De maneira que, se Deus decidir em seu juízo, Ele como grande juiz, o detentor de todo o poder, e quem elaborou todas as leis, lembre-se, Deus está acima das leis. Se Deus decidir condenar toda a humanidade, Ele vai ser injusto? Não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O melhor exemplo da Bíblia, ou pelo menos o que é mais claro para nós, são os dois ladrões ao lado de Jesus na hora da sua morte. Qual dos dois merecia punição? Os dois. Como eu disse um dia desses, as pessoas costumam dizer que tinha um ladrão ruim e um ladrão bom. Não é? Qual dos dois merecia a condenação? Os dois. Os dois foram salvos? Não. Mas apenas aquele que humildemente vem a Cristo, o recebe, o admite como seu Redentor e submete a Ele a sua própria vida.
O que Paulo está dizendo é: toda a raça humana, toda, merece perdição. Mas eu sou bonzinho. Não existe isso. Todos pecaram. Não há um justo. Não há nenhum sequer. Nenhum. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, se todos nós merecemos a perdição, se Deus encerrasse todos nós na cadeia, na prisão do inferno por toda a eternidade, Ele seria absolutamente justo. Mas por sua misericórdia, Ele estendeu àqueles que querem sair do jugo da desobediência interna do seu coração. Ele estendeu o plano da salvação através de Cristo Jesus. Agora, o Novo Testamento diz que o juízo de Deus virá. Nós sofremos as consequências dos pecados humanos. O Brasil hoje está nessa crise terrível, sofrendo as consequências dos nossos pecados. Nós somos também culpados. Ou você acha que você não é culpado? Que a culpa toda é só de um, de outro presidente, desse ou daquele partido? Não é não. Nós sofremos as consequências do pecado, mas irmãos, assim como a Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o temem, ou como Paulo diz que as lutas deste mundo não hão de se comparar à glória celestial, etc, etc, etc. Assim como tudo é grandioso em termos da bênção e do propósito redentivo de Deus, eu diria que em termos do juízo é a mesma coisa. Tudo que acontece aqui entre nós, a nação brasileira, ou entre outros povos, o estado de pobreza, a miséria, o terrorismo, os terremotos, essas coisas todas que acontecem, não estão nem 1 milímetro perto do que vai acontecer lá nos últimos dias, do que a Bíblia chama de juízo final. Há um tema bom para se estudar, não é? Bom para se olhar. O juízo final. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Na minha época, quando eu era garoto, embaixador do rei, todo mundo tinha esse texto decorado na cabeça. Mas o cristianismo dos últimos dias virou a religião que resolve os problemas humanos. Eu quero dizer para você que o cristianismo não é a religião para resolver os problemas humanos. O cristianismo é o propósito de Deus para a redenção da raça humana. Então o propósito de Deus não é dar uma vida mais confortável para nós, uma casa melhor, um apartamento mais amplo, um carro mais potente, um emprego melhor posicionado no ranking aí do mercado de trabalho. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus continua sendo que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Esse continua sendo o propósito de Deus. Por isso Ele pagou um alto preço. Por isso Ele enviou Jesus. Mas o juízo de Deus vem. E se você ler os 3 últimos capítulos do Apocalipse, a sua boca vai ficar aberta. Quando você começa a ver a seriedade de tudo aquilo que vem lá pela frente. Então, 2 Coríntios 5,10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fizemos pelo corpo, seja o bem ou seja o mal. O juízo de Deus é inevitável. O texto que tem que estar claro na cabeça de todos nós é Hebreus capítulo 2, verso 3. Visto todas estas coisas, como negligenciaremos tão grande salvação? Então nós não temos o direito de sair por aí, de posse de um discurso de perdição, vociferando para as pessoas palavras de condenação, de uma forma inculta e mal educada. Mas, por outro lado, nós precisamos estar atentos para que a gente não venha adocicar demais a mensagem e não mostrar para as pessoas o grau de perigo que elas estão correndo de perder a sua própria alma. Não podemos adoçar essa mensagem, impedindo as pessoas de verem a seriedade da perdição, do castigo, do juízo de Deus.
porquanto o amor de Deus não é anulado, a justiça de Deus não é anulada pelo amor de Deus. E lembre-se, por favor, eu quero encerrar minha palavra lendo com os irmãos, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, no verso 12 até o final do capítulo. Vamos ler de pé, encerrando este culto, ler esse texto da palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Vamos estar durante todo esse dia em oração pela nossa nação, irmãos. E olhe para esse texto e pense sobre isso. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de terdes uma boa conta bancária. Amém? Alegrai-vos no fato de terdes boa saúde física. É isso? Alegrai-vos porque morais no melhor bairro da cidade. Não. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, quanto a vós, é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Se padecer, padeça como cristão, e não se envergonhe, mas antes, glorifique a Deus nessa parte. Que parte? A perseguição, a dureza de ser um cristão. Glorifique a Deus. Olha só o que ele diz no verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento, por onde? Pela casa de Deus. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, na prática do bem. Que Deus nos ajude, irmãos, a estar com os nossos olhos atentos, abertos, no momento crítico da nossa nação, que nós sejamos esse povo de Deus aqui destacado nesse texto, que nós estejamos revestidos desse sentimento de estarmos tão grudados a Cristo Jesus, que se for reservado a nós perseguição, juízo, dureza, nós vamos padecer, não como malfeitores, não como participantes dos pecados dos outros. Vamos sofrer sim, os resultados do que acontecer aí pela frente, seja lá o que for, mas sobre todas as coisas, vamos manter firme o nosso coração, dando testemunho de Jesus no meio da nossa geração. O juízo vem, começa pela casa de Deus, começa pelo povo de Deus, começa por nós. É a nossa responsabilidade sair por aí e pregar com seriedade a palavra de Deus, para que Deus possa restaurar outras vidas e a igreja tenha o seu real papel como instrumento que é parte do resgate de Deus sobre a história da humanidade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra.
Estamos entendendo que o Senhor não é um Deus de juízo querendo destruir os homens. O Senhor não criou os homens para serem destruídos ou para povoarem o inferno. O Senhor criou cada um de nós para que pudéssemos desfrutar da Tua santa presença por toda a eternidade. E nós temos o privilégio de ouvir, de entender isso. Mas nós vivemos no meio de uma geração que ou não entende, ou se entende, não aceita. Então, Senhor, que nós sejamos fiéis ministros do Senhor, onde o Senhor nos plantou. No meio da nossa geração, no meio de tudo que está acontecendo ao redor de nós, que nós sejamos fiéis ministros do Senhor, fiéis propagadores da Tua palavra, do juízo do Senhor, da verdade do Senhor, da graça do Senhor e do Teu plano de redenção, Senhor. Que nós não venhamos a nos calar, Senhor. E quando as pessoas nos abordarem sobre os aspectos políticos, que a gente tenha a coragem de fazer uma abordagem de ordem espiritual sobre a nação. Porque nós sabemos que se esse povo nosso aqui no Brasil, a começar de nós cristãos, não humilharmos o nosso coração diante do Senhor, não buscarmos a Tua presença em oração, não nos humilharmos por causa dos nossos pecados, se nós não confessarmos os pecados ao Senhor, e se nós não nos convertermos dos maus caminhos, o Senhor não poderá vir sobre a nação. Mas se tudo isso fizermos, a Tua palavra diz que o Senhor virá sobre nós, responderá às nossas orações, perdoará os nossos pecados, e além disso, o Senhor vai sarar a nossa terra, Senhor. E nós cremos nisso e consagramos ao Senhor o nosso pensamento, o nosso coração e as nossas vidas, para a glória do Teu nome. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz, em oração por esse Brasil. Deus abençoe sua vida.